Então, primeiramente agradecer você pelo convite, né? Por estar aqui falando um pouco da minha vida, né? Eu vim da cidade de Assis Chateaubriand. Na verdade, eu nasci em Mandaguari, né? Depois a gente mudou em 1970 para a cidade de Assis Chateaubriand e fiquei até os meus 23 anos morando em Assis. Aí nós viemos para Curitiba, e especialmente aqui no Sítio Cercado, já direto morando aqui no Sítio Cercado. Foi no ano de 1995, veio eu e minha esposa, pegamos o ônibus lá e partimos aqui para a capital. 24 anos, é uma pessoa assim que é meu xodó também. Já está namorando também, está tocando a vida dele e já está trabalhando na área da engenharia química também, graças a Deus. A minha esposa trabalha na área de vendedora, trabalha na loja de carro, de veículos seminovos. Rapaz, não é muito fácil, né? Você vir do interior, largar o pai e a mãe para trás, né? Eu era filho caçula e chegou um ponto que lá não dava mais pra gente, vamos dizer assim, sobreviver, né? Nós teve que procurar uma melhora. Chegamos aqui, não tinha emprego, né? Comecemos a luta aí, como todo mundo que chega no interior, com muita vontade de trabalhar. E fomos para a construção civil no começo, consegui um emprego no caixa de um posto de combustível, onde eu trabalhei 25 anos. Comecei como caixa, fui a gerente e depois passei a supervisor. E assim foi minha vida em Curitiba durante esses 25 anos, trabalhando numa empresa única, que até hoje não estou mais com esse patrão, mas sempre está em contato comigo. No Sítio Cercado, foi muito fácil a gente se identificar aqui, né? Porque 99% das pessoas, ela veio do interior do Paraná. Então a gente já começou a se enturmar ali e já foi convidado para fazer parte aí nas comunidades, trabalhar junto aí a Profeta Elias, com todo esse pessoal aí. E isso foi marcando a vida da gente, uma vida de igreja, uma vida de comunidade, né? A gente tinha uma pequena propriedade que ficava entre meia cidade de Assis Chateaubriand e Jesuítas. E meu pai mudou para Assis nessa época e o sítio ficou lá. E ele ia todo dia de manhã ver como é que estava a propriedade. Ele arrendou a parte que dava para plantar, mas ele sempre tinha as criações dele lá. E um belo dia ele estava indo para o sítio e um caminhão resbalou e jogou ele fora da estrada. E nisso ele bateu a cabeça e ele veio sofrer um traumatismo. E nessa época eles ligaram para mim, eu lembro que eu estava no trabalho. Ligaram para mim e falaram, teu pai sofreu um acidente e está correndo risco de vida. Eu larguei tudo aqui correndo, chegamos lá, o médico falou, teu pai sofreu um acidente, não é um caso cirúrgico, a gente vai tentar recuperar ele com medicamento. Só que infelizmente ele perdeu o movimento de uma perna, né? Dali para cá ele não conseguiu mais caminhar. E como nós estávamos em 4 irmãos aqui em Curitiba, a minha irmã ficou sozinha lá, para cuidar dele estava muito difícil. E nesse meio de tempo a gente resolveu trazer ele aqui junto de nós, já estava mais estabilizado já. E nós trouxemos ele para cuidar aqui. Só que quando nós fomos fazer as consultas nele aqui, o neuro daqui falou assim, se tivesse feito uma cirurgia no teu pai aquela vez, talvez tinha recuperado ele melhor. Porque que aconteceu? Cada vez que ia passando, o tempo ia passando, o que o neuro ia falando foi acontecendo. Ele conseguia caminhar lentamente, depois ele foi para a cadeira de roda, depois ele foi para a cama, e aí nesse longo desse tempo aí, entre o que ele ficou lá na cidade dele, e que nós cuidamos dele aqui, deu em torno de 16 anos. E 5 anos foi na cama. Então assim, a nossa história foi bastante sofrida. E minha mãe, com todos esses problemas, acompanhando o sofrimento do meu pai, também começou a ficar doente, né? Já tinha diabética, hipertensa. Aí no caso, comecei a ter que cuidar das duas pessoas, né? E foi indo, o neuro falou, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais se alimentar ao longo desse tempo aí, né? Quando ele foi para a cama. E foi até ele vir a falecer. Depois que ele faleceu, a minha mãe viveu mais 2 anos e 4 meses e veio a falecer também. Então assim, foi um baque muito grande para nós, né? Minha mãe já vai fazer 3 anos e o pai já vai fazer 5 anos que ele faleceu. A minha mãe faleceu praticamente assim, foi de pneumonia. Ela perdeu os rins, né? Por causa do diabetes. Foi 2 anos e 4 meses assim que ela foi só regredindo. E foi para o hospital também, não conseguimos recuperar ela. Do hospital ela partiu também, descansou. Estava bastante complicado. Meu pai morreu com 80 anos, 79, né? E minha mãe faleceu entrando para 82 anos. E depois a minha história também, que você sabe que eu passei por uma situação difícil, né? Na época da Covid agora, eu descobri uma neoplasia no pulmão esquerdo. É um câncer, um tipo de um câncer não agressivo, né? Que eu passei por cirurgia dentro da pandemia, né? Mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de eu estar aqui. Eu acho que Deus tem um propósito para cada um de nós, né? E ainda eu não cumpri a minha missão ainda e quero viver muito tempo ainda para poder trabalhar muito e ajudar muitas pessoas ainda.
Na verdade, Edson, não é fácil. Eu digo assim, quem tem seu pai e sua mãe, esteja presente com eles, porque o que acontece? O meu pai sempre foi o esteio, mesmo depois de todo mundo casado, todos casados, eu sou o caçula, né? Eu fui o último a casar, todo mundo casados. Sempre que tinha que resolver um problema, assim, que a gente sempre buscava o apoio dele. Ele era muito presente, meu pai, minha mãe. E assim, quando você perde um pai e uma mãe, é uma dor tão forte que você sente, assim, que só quem passou por isso vai sentir. Logo nos primeiros dias que acontece, assim, de você perder o teu pai e tua mãe, você fala, amanhã eu vou lá na casa do meu pai, mas aí você acorda e você fala, não, meu pai já não está entre nós mais, né? E assim foi com o pai, depois foi com a mãe, e assim um período muito, muito curto. E você supera isso. Não vou dizer que você não supera, você vai com o tempo, mas dizer que você vai deixar aquele vazio no peito, que vai chegar um final de ano que a gente passava o Natal junto, passava um ano novo junto, uma Páscoa junto. Quando vai chegando nessas datas, você vai sentindo que esse vazio que você tem no peito, ele fica bem mais forte. Não é fácil, meu amigo. E é o ciclo que não tem jeito, né? E assim, nesse momento, como foi o momento do meu pai, que foi o momento mais sofrido, mais dolorido, que ele era um homem que nunca ficou parado. Eu me lembro e quando eu chamei o SAMU, que ele foi o último dia que eu levei ele, não queria ir para o hospital de jeito nenhum. E eu fui na ambulância com ele e parece que eu sentia que ali ele estava se entregando. Ele pegava na minha mão muito forte. Quando eu internei ele lá, que daí a médica falou, não pode ficar ninguém com ele, que a gente vai fazer alguns procedimentos. E eu senti que a hora que eu fui assim, falar tchau para ele, né? Mas ele já estava com muita febre, estava variando muito, mas ele não soltava a minha mão. Isso era era no sábado, às 13 horas, quando foi às 18 horas eu recebi a ligação. Foi a pior ligação da minha vida. Mas assim, que nem você falou, a gente tem que estar se preparando e pedir para Deus o que faça o melhor, porque chega uma hora que você não tem mais o controle da situação, né? É só um milagre mesmo. Quando você comenta dessas coisas, alguém já começa a chorar, né? Dos irmãos até a gente mesmo, né? Então assim, a gente procura evitar um pouco. Mas para mim falar disso é muito tranquilo, Edson, porque assim, a gente tem certeza que a gente deu de tudo que poderia pro meu pai, assim, de assistência para ele, não deixamos faltar nada. Então para mim é muito tranquilo falar sobre meu pai e minha mãe. Na verdade, assim, como hoje eu estou na área pública, né, Edson? Hoje nós temos que trabalhar muito por políticas públicas, né? O que seria isso? É fazer os encaminhamentos dessas pessoas. Então, isso é essencial o nosso trabalho hoje, em toda a Curitiba, mas especialmente aqui na região sul, porque falta muito esclarecimento ainda para as pessoas. Muitas pessoas não sabem os direitos que ele tem junto aos órgãos públicos. Então, isso é um trabalho muito forte que nós faz. Indicar, isso aqui você pode conseguir no FAS, isso você pode conseguir no CRAS, isso você pode conseguir lá na prefeitura. Então esse é um trabalho muito forte que a gente faz hoje em termos de políticas públicas, né? A Ângela é uma pessoa assim que depois que eu vim para a área pública aí na parte da assessoria, né, eu trabalho hoje na Câmara Municipal e faço um trabalho muito forte no bairro, eu conheci a Ângela. E aí a gente se identificou muito porque quando ela precisa de alguma ajuda na questão de divulgar os eventos dela, fazer que esses eventos aconteçam, então a gente está muito presente junto com ela nesse trabalho. E ela presta um serviço fantástico para a comunidade, né? Então o meu trabalho com a Ângela é mais nessa parte aí, divulgação, ajudar nos eventos dela, assim que ela precisa de uma ajuda para levar de um lado e para o outro, a gente está fazendo esse trabalho assim. Olha, Edson, 25 anos na área privada, agora vim para a área pública, né? Hoje eu sou lotado na Câmara Municipal, presto serviço para o Marcos Vieira, para a comunidade especial na região sul de Curitiba, né? A região sul de Curitiba, ela ficou 25 anos sem ter uma representação política. E hoje, se você andar pelo bairro do Sítio Cercado, você nota a diferença. Eu trabalho numa linha dentro do mandato do vereador Marcos Vieira, eu preservo muito prevenir do que remediar. O que é prevenir? As emendas que o Marco ponhou na região sul de Curitiba para as praças, né, os campos de grama sintética. Mas hoje, se você olhar a realidade do Sítio Cercado, hoje já é outra, de 7 anos atrás, né? E vai fazer 8 anos que o Marco está como vereador. Os primeiros 4 anos, depois veio para a reeleição, mais 4 anos. Eu diria assim para você, fez tudo? Claro que não, né?
Mas eu digo para você, dá para fazer muita coisa e a gente vê que é possível sim. E é possível deixar um legado. Eu só quero amanhã depois, quando eu não estiver mais nessa assessoria ou não estiver mais trabalhando, nós passamos e conseguimos deixar um legado, principalmente na região sul de Curitiba. Quando eu falo assim, quando você faz uma campanha enxuta, aquele trabalho formiguinha que a comunidade veio junto para fazer esse trabalho, enquanto os caras jorram dinheiro para fazer campanha aí, nós conseguimos chegar praticamente com o menor custo e chegar como vereador entre os 38 de Curitiba. Eu acredito que estamos fazendo um grande trabalho. As emendas que são destinadas na área da saúde, na área do esporte e lazer, na área da educação, na área da cultura. Nós temos aí o teatro, né? Paixão de Cristo, que hoje está sendo, dentro de Curitiba, um dos maiores teatros da história de Curitiba. Isso é mexer na cultura, né? Então, assim, eu acho que dá para fazer um bom trabalho, né? Então, Edson, Cláudio Zen, sou mais conhecido como Zen, né? Hoje dentro do mandato do vereador Marcos Vieira, na assessoria dele. A gente tem um trabalho muito forte aí, que é a intermediação do mandato do Marcos no projeto Vida em Movimento, que é da rede do Vida em Movimento, que é na questão da zumba, do artesanato, na questão da terceira idade, que a gente trabalha muito forte. E assim, eu sei que eu não vou resolver todos os problemas de Curitiba e nem da região sul, mas assim, todos os que chegam até mim, graças a Deus, sempre procuro encaminhar para os órgãos competentes, né? Para que a gente possa ajudar e solucionar os problemas das pessoas. Sempre pensando que a gente deve lutar para resolver os problemas no coletivo, nunca problema individual, né? Claro que os problemas individuais chegam também, mas quando você atende no coletivo, você pode ajudar muito mais pessoas naquele momento, que é aquela coisa uma coisa muito centralizada de uma pessoa só. E eu tô aí, sempre andando pela cidade, daqui principalmente aqui na região do Sítio Cercado, e quando precisar de mim, pode me procurar. Eu sou Cláudio Zen, casado, sou pai de um filho, e essa é a minha história.